E aí, alunos, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar um pouco mais sobre os conteúdos de educação física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora a gente vai descobrir aqui comigo qual é o conteúdo da nossa aula. Aula de número 6, objeto de conhecimento, ginástica de condicionamento físico e conhecimentos sobre o corpo. Detalhamento, ginástica aeróbica. Muito bem, então vamos explorar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos iniciar então a nossa aula. Muito bem, então a gente vai iniciar a nossa aula, falando sobre um tipo de ginástica que é a ginástica aeróbica. Mas antes da gente entrar nos detalhes dessa modalidade da ginástica, vamos entender aqui o conceito, de onde veio a ginástica, o que significa esse termo. Vamos então ler aqui na cartela que a palavra ginástica vem do grego gymnastai, que tem por tradução aproximada a palavra treinar. É uma prática muito antiga e remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde os gregos praticavam vários exercícios físicos como forma de cultuar o corpo e se preparar para a guerra. Então, a gente vê aqui que a prática da ginástica ela já remonta ali a muito tempo atrás, principalmente ali na Grécia Antiga, porque eles tinham ali o costume de cultuar o corpo. Então, ter um corpo muito bem trabalhado, muito bem treinado, era super importante naquela época. E eles faziam isso como? Através da ginástica. A ginástica, portanto, nesse período, tinha a conotação de treinamento, treinar o seu físico, treinar o seu corpo, justamente para trazer esse aspecto esbelto, essa beleza aí do corpo, mas também de preparar essas pessoas ali para a área militar, para a questão das guerras. Então, a gente já vê que a ginástica ela já passa ali pela nossa história, a história da nossa humanidade, desde muitos anos atrás. Agora, a gente vai entender o que é ginástica nos tempos atuais. Bom, a ginástica é uma prática corporal que envolve aspectos físicos como flexibilidade, coordenação motora, força, e ela pode ser competitiva, caracterizada como esporte, e também não competitiva, que tem essa característica ali do exercício físico acontecendo com o objetivo da saúde, de promover saúde para o corpo humano e também não só a saúde física, mas a saúde mental através do bem-estar. Então, a gente já vê que nos dias de hoje, a ginástica ela vai trazer características de lá de trás, da época ali da Grécia Antiga, que tinha como objetivo desenvolver as capacidades físicas, como força, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, Então, traz essa conotação também de treinar essas habilidades, mas também ela pode ser utilizada para desenvolver a saúde daquele indivíduo. Então, a gente já observa aí que existem duas modalidades, duas vertentes da ginástica que a gente conhece, que é uma ginástica que tem como objetivo principal treinar o corpo para você participar, por exemplo, de eventos esportivos, ou seja, uma ginástica competitiva, e a ginástica não competitiva, que traz essa conotação ali de trazer esse bem-estar, de promover a saúde do indivíduo. Então, a gente vai falar um pouco mais agora sobre a ginástica competitiva. Vamos ver as suas características. Muito bem, agora falando sobre a ginástica competitiva, nós vamos ver que esse tipo de ginástica se faz presente em eventos, obviamente, de competição, onde você está ali disputando com outra equipe ou em modalidades individuais com o objetivo de ganhar ali uma premiação, E falando em premiação, essas premiações elas podem se dar através da aquisição ali de taças, de medalhas, de reconhecimento. E na ginástica competitiva, vai ter um enfoque muito grande nos aspectos físicos do corpo, nas capacidades físicas do corpo,
através de movimentos que vão exigir, né, desse atleta ou dessa atleta força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, né, agilidade, velocidade, ou seja, capacidades físicas que vão ser desenvolvidas através desses exercícios que são realizados dentro dessa modalidade de ginástica, que são as ginásticas competitivas. As ginásticas competitivas, elas são modalidades esportivas, ok? Ou seja, existe competição. Vamos conhecer, então, algumas dessas ginásticas competitivas, né, representada aqui através das imagens. Bom, a gente começa, então, falando da ginástica acrobática, que, como vocês observam na imagem, traz esse movimento de acrobacia acontecendo. Isso exige ali dos atletas muita força, porque vai ter ali a posição de 3 elementos importantes dentro das apresentações de ginástica acrobática, que é a base, que quem está na base tem que ter uma estatura maior, tem que ser mais experiente, tem que ter muito mais força também para suportar o peso que vai estar acima, né, dos seus ombros ou da sua cabeça. Temos ali o papel do intermediário, que também vai estar servindo de base ali para o volante, que vai estar fazendo ali as acrobacias na parte de cima, né? Então, a ginástica acrobática, ela traz essa conotação ali de trabalhar bem essas capacidades, principalmente da força, né? E da flexibilidade também, que são aspectos super importantes. Agora a gente vai conhecer também um outro tipo de ginástica, que é a ginástica aeróbica esportiva. Nesse tipo de ginástica, né, vai também trabalhar movimentos que vão desenvolver força, equilíbrio, flexibilidade, mas ali já de uma forma mais ritmada, ou seja, eu tenho a presença de música para embalar esses movimentos, né, para guiar esses movimentos ali durante a sua execução, tá bom? Conhecendo mais um pouco aqui agora uma outra modalidade de ginástica, falamos então da ginástica artística. Na ginástica artística, a gente vai fazer ali também movimentos de acrobacias, né? Tudo isso feito com o auxílio de aparelhos, né? Como as traves, as argolas, o solo também. São aparelhos ali que são utilizados dentro da ginástica artística. E todo movimento que é feito dentro dessa ginástica tem que ser feito com muita consciência corporal. A execução desses movimentos deve ser feita de uma maneira perfeita, justamente porque são critérios minuciosos ali durante as competições que são requeridos para que, obviamente, a pessoa se destaque ali dentro dessa modalidade, tá bom? Dando continuidade, nós vamos ver agora sobre a ginástica rítmica, que também é uma ginástica competitiva, né? E já vai trazer a questão da musicalidade também, né? Do ritmo, embalando ali os movimentos, as coreografias, as acrobacias, e também a gente vai ter a presença de elementos como a fita, que está representada aí na imagem, massas, corda, né? Então são elementos ali que vão proporcionar uma apresentação muito mais bonita e muito mais rica de movimentos, tá bom? Temos também um outro tipo de ginástica, que é a ginástica de trampolim, que é onde vão ser realizados ali saltos, né, e acrobacias em cima de um trampolim, né, como se fosse ali uma cama elástica que vai estar dando impulso para esses movimentos, tá bom? Então, essas ginásticas aqui que eu citei para vocês são ginástica do ramo competitivo, ou seja, são esportes, né, onde os atletas estão treinando para chegar ali ao objetivo, para ganhar os campeonatos, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a ginástica não competitiva, né? Nesse tipo de ginástica não existe premiação, porque o objetivo principal desse tipo de ginástica não é premiar, não é destacar nenhum atleta, nenhum praticante, tá? Por quê? Porque tem o objetivo principal de estimular ali o bem-estar, a saúde desses praticantes, né? E também vai trabalhar aspectos físicos, mentais, emocionais e também sociais. Por quê? Além de você movimentar o seu corpo, trabalhar as habilidades corporais, você vai estar também trazendo, né, estimulando o seu corpo para produzir esses hormônios que causam essa sensação de bem-estar e prazer. Então, isso vai servir muito bem para o seu mental, né, para aliviar o estresse também.
E também ela abrange esses aspectos sociais, porque geralmente a ginástica não competitiva, esses estilos de ginástica, eles são feitas ali em conjunto, ou seja, causam ali essa troca de experiências, esse momento, na verdade, muito agradável ali entre os seus praticantes, aumentando então o seu círculo social. Vamos ver agora também exemplos da ginástica não competitiva. Começando com a ginástica para todos, que o nome já é muito sugestivo, né? Uma ginástica que pode ser feita por todas as pessoas de todas as idades, é uma ginástica muito inclusiva, que vai ter um aspecto mais recreativo também, portanto, vai estimular esse aspecto social acontecendo, porque geralmente são ginásticas feitas em grupos, né? Dando continuidade, a gente vai ver a ginástica laboral, que é feita justamente no ambiente de trabalho, pode ser feita no início da atividade laboral, pode ser feita ali no meio, né, para aliviar o estresse, né, para fazer ali alongamentos, como vocês estão observando na imagem, principalmente para quem trabalha no computador com exercícios muito repetitivos, justamente para evitar lesões por esforço repetitivo, né? E também ela pode acontecer no momento final ali do período laboral, né? Então, é uma ginástica muito importante para a manutenção da saúde do trabalhador, ok? Dando continuidade, nós vamos falar também sobre a hidroginástica, que é aquele tipo de atividade que é feita em meio aquático. É uma atividade super importante. Por quê? Porque ela diminui o impacto nas articulações. Então, principalmente pessoas que têm problema na coluna, problema nos joelhos, né, nas articulações em geral, para diminuir esse impacto e essa pessoa conseguir fazer uma atividade física, ela opta geralmente por fazer a hidroginástica, e aí a gente tem também a resistência da água, aumentando muito mais esse esforço durante a prática da hidroginástica. É uma atividade muito interessante, tá bom? Temos mais também um outro exemplo, que é o Pilates, que vai trabalhar ali através dessa consciência corporal, movimentos que vão estimular o desenvolvimento de capacidades físicas, né, como a flexibilidade, a força, a resistência muscular, porque embora pareça visualmente assim, muito fácil fazer esses exercícios, mas para quem pratica não é fácil, porque exige muita consciência corporal e muita resistência muscular, força também para você manter aquele exercício, né, durante um determinado período de tempo, ok? Muito bem, nós temos também aqui, finalizando essa questão das ginásticas não competitivas, as ginásticas de academia, e a gente já inclui a ginástica de academia, que recebe o nome de step, né, que é uma sessão de exercícios que são feitos em cima de blocos, né, onde você utiliza o seu peso corporal para fazer essa resistência. Temos a presença do jump, onde temos mini camas elásticas, né, e ali a gente faz os saltos, é uma atividade bem intensa. Temos também a musculação, que é super importante para manter a saúde dos nossos músculos, né, em dia, né, fortalecendo, desenvolvendo a nossa massa muscular, portanto, a nossa massa magra. É muito importante que se faça, né, exercícios como musculação para a manutenção da nossa saúde. E também nós temos aqui a ginástica aeróbica, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais à frente na nossa aula, tá bom? Agora que a gente conheceu ali os tipos de ginástica competitivas e não competitivas, a gente já sabe o objetivo de cada um dessas ginásticas, lembrando que a ginástica competitiva ela vai servir com o objetivo, né, de treinar aquele atleta para ganhar algum tipo de premiação, e na ginástica não competitiva tem o objetivo de estimular a saúde, o bem-estar daquela pessoa, portanto não é um tipo de ginástica em que existe essa competição, tá bom? Então, quando a gente pratica qualquer tipo de ginástica, a gente a gente estimula, né, o nosso condicionamento físico, né, que são as melhorias, que se trata da melhoria das habilidades do nosso corpo, né? Então, o que a ginástica de condicionamento físico é de fato? Vamos ver aqui na cartela. A ginástica de condicionamento físico vai ser caracterizada pela exercitação corporal, onde a melhoria do rendimento, se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento,
a aquisição e a manutenção da condição física individual ou a modificação da composição corporal. Geralmente são organizadas em sessões planejadas, de movimentos repetidos, com frequência e intensidades definidas. Então, quando eu falo de ginástica de condicionamento físico, que é aquela ginástica feita para o ganho da saúde, eu já falo de uma ginástica que acontece com uma intenção. Então, para ela atingir essa intenção, né, esse objetivo, ela precisa ser planejada, ela precisa ser executada com uma certa frequência e com uma certa intensidade também, porque quanto mais a gente vai fazendo o exercício, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele vai se adaptando àquele exercício. Então, a intensidade ela deve ser ajustada de acordo com o nível de aptidão física daquele indivíduo, tá bom? E, obviamente, o nosso corpo se movimentando, ele vai modificar a nossa composição corporal, né? Aumentando o percentual de massa magra, diminuindo o percentual de massa gorda e, obviamente, tendo impacto positivo na nossa saúde. E esse tipo de ginástica também pode ser orientado de acordo com uma população específica, como a ginástica para gestantes, por exemplo, ou também atreladas a situações ambientais determinadas, como a ginástica laboral, que a gente já deu o exemplo aqui para vocês, tá bom? E a gente vai ver agora aspectos relacionados a essa ginástica de condicionamento físico. Ela é indicada justamente para a manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas. Então, se a gente quer manter a nossa saúde, se a gente quer estimular, né, o desenvolvimento das habilidades físicas do nosso corpo, a gente pratica a ginástica de condicionamento físico. E é uma ginástica que é praticada em ambientes como academias ou também praticada em forma livre, tá? Então, nos parques, na sua casa, nas escolas, né? Em qualquer lugar, a ginástica de condicionamento físico ela pode ser praticada. E existe ali uma variedade de exercícios, como exercícios aeróbicos, como corridas, saltos, step, e exercícios de resistência, como levantamento de peso e treinamento com elásticos. Também temos a presença de exercícios de flexibilidade, como na questão dos alongamentos, né? E exercícios de coordenação, como sequências coreografadas. E aí a gente já está falando, por exemplo, daquelas atividades, daquelas ginásticas que são feitas com a utilização da música, né? Então, precisa ter uma coordenação muito boa para unir ali a música ao movimento. E como exemplos, aí eu cito para vocês a ginástica aeróbica, que é o tema principal da nossa aula, né? A ginástica localizada, que vai trabalhar ali movimentos feitos, por exemplo, dentro da musculação, trazendo a questão mais ritmada da música, a hidroginástica que eu citei para vocês anteriormente, a musculação, o funcional, o crossfit, então todos esses são exemplos ali de ginástica de condicionamento físico. Agora, falando especificamente dessa vertente das ginásticas, que é a ginástica aeróbica, nós vamos ver que a ginástica aeróbica é todo tipo de atividade física que, através de movimentos rápidos e ritmados, provoca a oxigenação das células musculares e elevado gasto calórico. O termo aeróbico significa com oxigênio e está relacionado com o uso de oxigênio do ar na produção de energia do músculo. Uma grande quantidade de grupos musculares é trabalhada com a prática de aeróbica. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente consome, por exemplo, alimentos, esse alimento ele vai para o nosso corpo e ele é transformado ali basicamente em glicose, né? E em gordura. Então, a glicose e a gordura elas vão servir ali de combustível para que a gente consiga sobreviver, né? Como se fosse a gasolina do motor do nosso corpo. Então, para que a gente consiga se manter vivo, a gente tem, obviamente, que se alimentar. Esse alimento se transforma ali, basicamente, em glicose ou em gordura, né? E os exercícios aeróbicos, eles vão fazer com que o oxigênio seja mais requerido, mais requisitado pelo nosso corpo, e o oxigênio, ele tem essa tarefinha ali de quebrar, de queimar essas substâncias para fazer com que o nosso corpo consiga resistir a essas atividades por muito mais tempo. Então, trabalha a nossa capacidade cardiorrespiratória, fazendo com que a gente consiga, por exemplo, correr, pular,
caminhar, fazer os exercícios sem ficar demais ofegante, passando mal, pressão baixando, tá certo? Então, os exercícios aeróbicos, eles servem para essa função. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da ginástica aeróbica das academias, que é um modelo de exercícios originados e sistematizados a partir dos estudos do cardiologista norte-americano Kenneth Cooper, nas décadas de 1960 e 1970. Tais estudos visavam comprovar a eficiência desse tipo de exercício para a melhora de condições cardiovasculares e também para o emagrecimento. E esses métodos chegaram aqui no nosso país lá no ano de 1980 aproximadamente, já sendo conhecidos, referenciados ali como ginástica aeróbica ou ginástica aeróbia, e se popularizando nas academias nacionais. A ginástica aeróbica tem como objetivo principal promover a melhora da capacidade cardiovascular, que é aquilo que eu acabei de citar para vocês, né? Por isso, alguns métodos foram sistematizados para o treinamento físico. Sendo assim, veja alguns deles a seguir, começando então pelo Step Training, que foi idealizado pela instrutora Jean Miller, e esse método consiste na realização de movimentos coreografados em um step, é um instrumento que simula ali um degrau de escada. Desse modo, os praticantes do treinamento de step realizam movimentações simples de levantamento do próprio peso corporal de forma repetida e simples. Falando sobre uma outra modalidade, vamos citar aqui o jump, que é um treinamento cardio, né? É um mini trampolim com movimentos sincronizados na música, gerando muita energia, conexão, diversão. E este treino tem a combinação perfeita entre músicas e movimentos. Por fim, aqui a gente cita também a Zumba, que é um programa fitness inspirado principalmente pela dança latina criada lá na Colômbia pelo coreógrafo Beto Pérez na década de 1990, ok? Para ficar mais fácil, para vocês conseguirem visualizar essas 3 modalidades aí que eu acabei de citar para vocês, vou chamar um vídeo para vocês visualizarem melhor aqui comigo. Vamos ver então. Muito bem, então deu para ter uma ideia de como é que acontece essas 3 modalidades de ginástica de condicionamento físico que eu citei para vocês, como o Zumba, Jump, né, e o Step. E aí a gente vai citar alguns benefícios que são adquiridos, obviamente existem números, mas aqui a gente resume para vocês, que é o controle do peso corporal, justamente por conta dessa queima, né, da gordura ali, como fonte de energia, lembre-se do que eu citei para vocês, fortalecimento de ossos e músculos, melhora da imunidade, do humor e do condicionamento físico, aumento da aptidão cardiorrespiratória, redução do colesterol ruim, né? E controle também da glicose no sangue. Então, esses são alguns dos benefícios que são alcançados através da prática dessas ginásticas, ok? E aí, nesse momento agora, eu peço para vocês levantarem aí comigo, né, que eu vou trocar de roupa rapidinho e vou voltar com vocês para fazer aqui uma pequena sessão, né, de ginástica aeróbica. Então, todo mundo de pé aqui fazendo comigo os movimentos. Vamos lá.
I just break all the way heartache, 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 all the way heartache. I don't think I can take this anymore. I might just break all the way heartache, 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 all the way Muito bem, então espero que vocês tenham gostado, curtido, conhecer um pouco mais sobre a ginástica aeróbica e também um pouquinho da história da ginástica aqui comigo. Eu me despeço nesse momento, mas encontro vocês numa outra oportunidade.